dia, caríssimos irmãos e irmãs. Bom domingo a todos vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 12º domingo do tempo comum. Neste domingo, olhando o conjunto da Palavra de Deus, isto é, a primeira leitura, a segunda leitura é o Evangelho, mas sobretudo a primeira leitura é o Evangelho, nós pensamos em meditar sobre o tema da perseguição por causa da Palavra de Deus. Tanto a primeira leitura como o Evangelho nos apresenta dois campos, dois lados. Os perseguidores e os perseguidos. E no meio é Deus que vem fazer justiça. Justiça no sentido de defender os perseguidos. Nós ouvimos na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, ele salvou das mãos dos malvados a vida do pobre. Quem o pobre? Quem o malvado? A briga da primeira leitura aqui é entre o pobre e os malvados. Os malvados são muitos. O pobre é sozinho. E o pobre aqui da primeira leitura representa Jeremias mesmo. Jeremias está falando de si mesmo. A palavra pobre, o sentido da palavra pobre aqui, tem o mesmo sentido que a palavra Anauim, pobre de Javé. Pobre aqui significa aquele humilde que se coloca na mão de Deus, quer dizer fiel. O sentido do pobre aqui quer dizer fiel. Uma pessoa que se coloca na mão de Deus, que coloca sua confiança na mão de Deus, e que coloca sua força na mão de Deus. Aqui é o sentido da palavra pobre. A pessoa que acredita em Deus, que tem Deus no seu coração e que fala de Deus. E a causa da perseguição aqui também é isso. O pobre está sendo perseguido porque esse pobre fala de Deus, fala em nome de Deus. Mas esta palavra que ele fala, que ele pronuncia em nome de Deus, ameaça os malvados. Porque os malvados não são de Deus. São longe de Deus. Não querem saber de Deus. O nome de Deus ameaça eles. Por isso, a presença do pobre que fala de Deus ameaça os malvados que não são de Deus e que não querem ouvir o nome de Deus. Mas nós acompanhamos aqui a intervenção de Deus para salvar a vida do malvado. Deus vem salvar a vida do pobre nas mãos dos malvados. Isso é a justiça. A mesma lógica vai no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 10. O capítulo 10 de Mateus nos apresenta a missão dos apóstolos. Mas quase no final do capítulo nos apresenta também o tema da perseguição dos apóstolos. Os apóstolos são perseguidos por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus ameaça. Por isso, hoje, Jesus vem falar para os apóstolos, para falar abertamente,
para não ter medo daqueles que matam apenas o corpo, mas daquele que mata o corpo e a alma. Jesus já fala para os discípulos que haverá perseguição na missão, mas nem por causa da perseguição o discípulo vai controlar o que vai falar. Vai esconder a verdade e falar a mentira para se proteger da perseguição ou da morte. Jesus convida a falar abertamente. Aqui também no Evangelho aparece já dois campos. Os discípulos, que representam também os pobres, no caso do Evangelho, e os malvados, como na primeira leitura, mas que o nome não é citado. Jesus fala deles, eles. Haverá perseguição, mas tem que falar a verdade. Tem que falar o que precisa falar. E Jesus fala assim: não tenhas medo daqueles que matam o corpo. E Jesus fala também mais para frente: não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Eles pedem para eles falar a verdade, só a verdade. Por quê? Porque se eles não falar a verdade, chegará o tempo que a verdade será conhecida. Mas tem que falar a verdade, mesmo que essa verdade vai custar. E se não falar a verdade, inventar outras palavras para se proteger da perseguição dos malvados, os missionários ou os apóstolos estarão se comportando como hipócritas que falam alguma coisa na boca, mas que acreditam na outra coisa no coração. Estarão aqui, por causa do medo, escondendo a verdade, escondendo Jesus, escondendo Deus. Tem que falar a verdade, mesmo que essa verdade custe. Tem que falar. E para terminar, Jesus fala: quem me defende diante dos homens, eu o defenderei diante de Deus. E diante dos anjos de Deus. Quer dizer, quem fala abertamente, quem fala da palavra, como é, apesar da perseguição, apesar das ameaças, não esconde nada, será defendido. Estará salvando a sua vida. E por isso Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem aceitar perder a sua vida por causa de mim, não por causa de qualquer coisa por aí, a salvará. Entra neste contexto. A pessoa que fala a verdade, sabendo que essa verdade pode custar a sua vida, Deus virá para o defenderá. Mas quem fala mentira para guardar a sua vida, perderá a sua vida. Jesus quer nos mostrar também aqui que a vida não é só aqui na terra, mas depois daqui a vida continua. Em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós falamos, temos que olhar também a perspectiva de depois. E depois? Eu vou mentir para viver 10, 15 anos? E depois? Deus é o defensor daqueles que falam em seu nome, daqueles que profetizam em seu nome, daqueles que falam a verdade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Aleluia.